De qualquer maneira, esses marcos hoje estão em questão justamente porque inúmeras formas de existir passaram a ser admitidas, reconhecidas, ganharam direitos, etc. E, vamos dizer, da questão da sexualidade até a questão de povos tradicionais, como a gente simplifica em dizer, né, de reconhecimento das vítimas do passado histórico, herdeiros materiais de um genocídio, de sistemas de escravidão, etc. E sobretudo do saque, né? Então é material a questão, e aí quem é herdeiro materialmente falando, eu estou dizendo aqui eu branco, evidentemente sou herdeiro material também disso, em alguma porção, mas sou, né? Então assim, medir essas responsabilidades, né? Lembrando que não são os indivíduos as almas deles, e que, né, então vamos acabar com os brancos, não faz sentido isso, mas materialmente é preciso redistribuir isso. A questão da oralidade entra nisso quando, por exemplo, a gente considera que quem não dominar a prática da escrita sempre vai estar subalternalizado. E isso ainda por cima hoje reproduzindo, vamos dizer assim, as gerações anteriores. Quando, por exemplo, uma pequena barreira aconteceu em que filhos de analfabetos passaram a virar doutor, eu tenho um caso aqui na minha rua de trás, né? O filho do analfabeto, então é de uma geração, uma única geração. Maria Inês é doutora em letras, né? Fez mestrado, fez doutorado, né? E o pai dela não sabia nem ler nem escrever, né? Esse salto, por exemplo, ele causou um pânico justamente nos herdeiros desses privilégios que são de natureza material, monetária nos tempos atuais, territoriais também, né? Que você herda apartamento, você herda terra, fazenda, roça, e material, mas também no domínio da letra, Então, se o seu pai já foi juiz, se o seu avô era médico, se você, né, você já tem passos adiante em relação a determinadas alturas socialmente falando, no tempo de hoje, né, de prestígio. E isso passa por um domínio da letra, né? Então, nesse sentido é que a gente, de certo modo, no Brasil e em tantos lugares, por meio dessa hierarquização e essa teologia que valoriza a escrita contra uma desvalorização, e às vezes uma valorização, vamos dizer, caricatural praticamente, né? Mas uma desvalorização, né? Uma diminuição sempre da oralidade. A gente considera a oralidade, mas ela não é melhor nunca do que tantos livros lindos que existem nas bibliotecas do Ocidente, né? E de muitos lugares asiáticos também, mas enfim, nunca como nesse mundo ocidentalizado, tanta letra, né? Para finalizar, né? Então assim, a gente vai marcar uma hora para conversar mais de perto sobre essas coisas novamente, para se encontrar depois daqueles encontros que foram interrompidos, e quero depois convidar vocês para outras defesas, né? Então, a defesa de Micael, a defesa de Lira, né? Foi importante vocês, quem pôde, né, acompanhar, justamente porque, de certo modo, são trabalhos que estão trazendo para o universo da escrita, que é o mestrado, mas são trabalhos que fazem a reverência devida da escrita em relação à oralidade, em relação aos povos corporais que o Ocidente, de certo modo, perdeu, né? Povos em que a palavra está enraizada no corpo, mais do que nós, por exemplo, que vivemos nas nuvens, né? E, no entanto, nós é que globalizamos as nuvens, né? Estou falando do Steve Jobs, tá? Ou seja, em que a memória, a gente não tem mais memória, por quê? Porque a escrita destrói a memória, né? A gente faz uma lista de compras, se a gente esquecer em casa, a gente não lembra nada, porque a gente pôs no papel. É o que o Sócrates avisava, né? Mas isso é para o Ocidente, a história do Sócrates, uma espécie de mitologia, vamos dizer assim, né?
dessa passagem, que ainda que o sábio dissesse, né, ainda que o filósofo dissesse que a oralidade que é digna, né, quem venceu foi a escrita. É como se fosse assim, os homens não conseguem ser virtuosos como o Sócrates pressupõe, tanto que ele foi condenado à morte pela cidade. Como ele não consegue, é preciso registrar o verdadeiro e transformar o verdadeiro na lei, né? O verdadeiro é filosoficamente definido na metafísica, né? Os princípios de justificação do verdadeiro, os princípios de verificação do verdadeiro. Agora, isso é aplicado na razão prática ou na moral, que é a origem das leis, em que daí os costumes passam a ser controlados pela letra, porque é uma escrita que define lá nas metafísicas de todos os teólogos e todos os filósofos antigos, mas que se troca em miúdos na filosofia moral, e a filosofia, essa vamos dizer, estrutura de verdadeiro se transforma em lei. Né? O Ocidente precisou construir isso, passou depois pelo Iluminismo, pelo Montesquieu, para poder a gente pensar isso fora de uma formulação ortodoxa, rígida, né? E talvez a gente está no final desses processos de tentar achar formas de as pessoas serem livres e não ofenderem ninguém, né? Aí eu acho que se coloca, por mais que pareça um discurso ingênuo, se coloca a preocupação de assim, como é que podemos pensar essa concórdia, né? Esse bem que reúna posições tão diferentes, mundo afora, estratos sociais afora, práticas religiosas afora, para dizer toda a diversidade da diversidade, né? Como é que a gente pode pensar esses marcos não civilizatórios, esses marcos de paz, né? Que freie, né, o Ocidente como uma máquina de guerra muito total, e também todas as formas de conflitos e guerras locais que todos os povos absolutamente, como os gregos entre si, né, no tempo da Grécia anterior a Platão e tudo mais, são tribos guerreando entre si, como os Yanomamis guerreando entre si, como cada povo indígena, cada lugar do mundo são tribos que enfrentam o inimigo, e como que a gente consegue achar os termos comuns, né? Talvez agora com esses facínoras, né, que estão no lugar de presidente, aqui nos Estados Unidos também, né? Quer dizer, nós estamos nesse interregno de sanidade mental, em que vale para nós para refletir o quanto que nós precisamos de responsabilidade nas coisas que nós dizemos, nas coisas que nós escrevemos, né? E como frear esse ímpeto de guerra que o humano traz e que o Ocidente potencializou como nenhum povo, porque ele industrializou a guerra, né? O que faz as grandes guerras do Ocidente, que são mais de 3, na minha contagem, né? Eu começo com a Guerra dos 30 anos e dá umas 5 grandes guerras tecnológicas e guerras muito devastadoras, né? Que o Ocidente já praticou, né? De uma forma muito, muito geral, porque ele tinha raízes em todos os recantos do mundo. Então, cada recanto do mundo sempre é remexido por uma guerra dessas que a Península Europeia promoveu. Enfim, esse último eu tive que emendar assim, e aí eu vou ter que recortar ele, vamos ver como é que a gente faz, tá bom? Obrigado, gente, pela atenção, e eu vou fazer ainda umas dívidazinhas dessas, conforme vierem as questões, inclusive de vocês, sobre o que a gente está falando, tá? Não vamos pensar em avaliação agora, né? Uma hora eu leio um pedaço do trabalho de vocês, e a gente continua a conversar.